Érico, o posicionamento do Departamento de Estado, eu questionei o Departamento de Estado e o que eles me disseram foi que veem sim o PCC e o CV como uma ameaça regional por causa das atividades, claro, desses grupos, mas que não poderiam adiantar nenhuma designação desses grupos como terroristas por parte do governo. O que, o que eu percebi aqui, desde o ano passado, essa história não é nova. No ano passado, na época das maiores tensões entre Donald Trump e o presidente Lula, começou a surgir uma série de especulações sobre essa possibilidade. Por quê? O governo Trump começou a fazer essa designação de grupos ligados a drogas como grupos terroristas, porque isso dá ao governo Trump uma série de novas ferramentas para atuar, pode bloquear recursos financeiros desses grupos, pode bloquear a entrada de pessoas ligadas a esses grupos e começar operações militares. Quando a gente fala de operações militares, só para deixar claro, não necessariamente é uma Venezuela, como a gente viu, os Estados Unidos entrando lá, atirando Nicolás Maduro, mas são operações conjuntas com os exércitos locais, por exemplo, que os Estados Unidos dizem que fornecem inteligência, fornecem apoio logístico. É uma ampliação de zona de influência, na verdade, né? Isso ficou bem claro do governo Trump. E houve, então, já esse debate, essa especulação na época do auge ali dessas tensões. Depois disso, eu não ouvi mais sobre essa possibilidade. Naquela época, o governo Trump estava tomando uma série de ações sobre o Brasil e isso estava ali entre as especulações do que poderia ser feito. Depois disso, não ouvi mais sobre esse assunto, mas era uma ideia. E agora, esse assunto voltou à tona às vésperas da viagem do presidente Lula aqui para Washington, uma viagem que estava sendo organizada para acontecer no começo de fevereiro. Depois, a informação que eu tenho é que passou para acontecer em março, na segunda quinzena de março, mas agora, por causa da guerra com o Irã, isso acabou não acontecendo. A avaliação de que o timing não é bom, não seria possível fazer isso nesse momento, e não se sabe quando é que essa visita vai poder acontecer. Mas esse é o contexto aqui nesse momento, mas não seria a primeira vez, muito longe disso. Claro que o governo Trump faria esse tipo de designação, porque tem feito mesmo isso com outros grupos na América Latina e em outros lugares do mundo também, não é só na América Latina. Lori, primeiro lugar, vamos ter essa reunião aí do presidente Lula com o presidente Donald Trump? E segundo, o que isso implicaria na prática, se isso acontecer de fato? E por que o governo brasileiro não quer que isso aconteça? Ou seja, por que o governo brasileiro não quer que PCC e Comando Vermelho sejam classificados como organizações terroristas? Bom, em fevereiro eu trouxe a informação de que a reunião entre Trump e Lula em março não estava confirmado. O governo brasileiro continua insistindo que estava e não vai acontecer. Agora o governo brasileiro está dizendo que vai ser em abril. Por enquanto não está confirmado da parte do governo americano. Pode ser que venha a ser confirmado. Bom, essa é uma pressão que vem desde o início do governo Trump. Em maio, uma delegação chefiada pelo chefe da coordenação de sanções do Departamento de Estado americano, David Gamble, e também veio junto com ele o assessor sênior do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, Ricardo Pita, que é venezuelano e que tinha a pauta de Brasil nas mãos, vieram a Brasília e a São Paulo, conversaram sobre isso com o governo brasileiro e com o governo daqui de São Paulo. O governo daqui de São Paulo gosta da ideia e o governo brasileiro federal não gosta, né? E agora foi retomado por uma comissão, por republicanos, né, em uma comissão de segurança interna da Câmara dos Deputados, foi retomada essa questão, e o Departamento de Estado trouxe essa leitura que, de fato, o PCC e o Comando Vermelho, para eles, são ameaças à segurança. Agora, o problema, tecnicamente falando, é que quando um grupo criminoso
uma organização criminosa com fins econômicos é confundida com fins políticos, quando ela não tem fins políticos, e passa a ser tratada e enfrentada pelas Forças Armadas, pelos militares, isso tem uma série de consequências negativas. A primeira delas é que o fluxo de inteligência fica tecnicamente muito prejudicado, porque quem consegue se infiltrar nas redes de narcotraficantes são policiais, a paisana, é a inteligência da polícia e o Ministério Público também. Eles são treinados para isso, inclusive treinados nos Estados Unidos, por exemplo, para fazer isso, né? Eles vão à paisana, e se eles forem cooptados ou corrompidos, eles atuam muito individualmente. Isso não contamina o resto da corporação. Bom, as Forças Armadas, a inteligência militar, não tem essa capacidade. E nem é para ter, porque ela tem outras especialidades, né? Que é defender o Brasil, o país, de ameaças externas. Então, é outra profissão. São profissões diferentes. É que nem você colocar um dentista para fazer o papel de médico, ou vice-versa, não vai dar certo. Ou um veterinário, entendeu? São profissões parecidas, mas são diferentes. E aí, então a inteligência fica prejudicada, o risco de contaminação da corporação é grande, por quê? Porque as Forças Armadas funcionam como um corpo. Para você decidir ir para a guerra, para você ser mandado numa missão que você pode morrer, por exemplo, se você for mandado como um scouter, como alguém, um militar avançado para ir primeiro, o risco de você morrer é muito grande. Então, por isso, o militar ele é formado com um espírito de corpo. Ele não se sente um indivíduo. O processo de formação de um militar é de anulação da individualidade, para que ele possa ir para a guerra. Isso é correto, tecnicamente é assim que tem que ser mesmo, para funcionar. Agora, quando um militar se corrompe, é corrompido pelo narcotráfico, entra em contato com aquele mundo de dinheiro, ele precisa corromper todo o resto, porque ou todo mundo está corrompido, todo mundo está junto, porque ele não age individualmente. E aí, como é muito dinheiro, uma quantidade de dinheiro que os militares nunca viram e não estão acostumados com isso, você pode contaminar uma unidade inteira do exército, por exemplo. E aí desaparecem armas altamente especializadas, armas que os bandidos adoram ter acesso, eles conseguem comprar. Entende? Bom, esse é um aspecto. O outro é o seguinte: os militares são treinados para matar o inimigo e destruir o alvo. Isso está correto, porque a guerra é assim. Agora, se você chega, por exemplo, numa comunidade pobre, com essa doutrina, com essa regra de engajamento, você mata pessoas inocentes, que estão lá, que são vulneráveis, são jovens que podem estar jogando bola com narcotraficantes, que podem estar perto, podem ser vizinhos, podem estar na igreja, como eu já vi, quadra de de skate, na Rocinha. Situações assim, porque é tudo muito junto, né? Tem pouco espaço público, está todo mundo muito ali concentrado. E aí morre muita gente inocente, sabe? E sem investigação. E aí, como pode ter inquérito militar, os militares adotam uma posição defensiva, escondem. E aí, gente, vira uma bagunça imensa. Então, eu entendo o medo das pessoas, a sensação de que estão intimidadas pelo narcotráfico, a sensação de que o crime organizado se infiltrou nas instituições de Estado, que tem postos de gasolina, que tem vereadores, que tem policiais comprometidos. Eu entendo tudo isso, que tem milícias, é gravíssima a situação. Mas nem toda situação gravíssima é uma situação de terrorismo. Muitas vezes uma situação ela é muito grave, mas não é uma situação de terrorismo. Então, assim, o terrorismo não pode ser um rótulo para tudo que é muito ruim. Se está muito perigoso, então é terrorismo. E a gente perde a especificidade técnica, e aí é ruim para combater aquilo. Então, você quer combater o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, então trate-os como crime organizado, entenda as especificidades dele, e não o confunda
um outro tipo de organização, porque você não vai combatê-lo eficazmente. Muito bem colocado. Inclusive, Lorival, essa questão de a gente exagerar no uso da palavra terrorismo é uma das preocupações do governo brasileiro, né? Que tudo passa a ser classificado desta forma ou daquela forma, tudo tem que ser resolvido na força. Existe, inclusive, uma interpretação diferente da legislação dos dois países, né? A legislação antiterrorista do Brasil diz que são entidades ou pessoas terroristas aquelas que agem por intenções que sejam ideológicas ou políticas, racistas, esse tipo de intenção, e ao contrário do fim econômico, né, que essas entidades, essas organizações criminosas que precisam ser combatidas, que precisam ser controladas, obviamente, precisam ser punidas, têm, né, que eles têm interesse econômico. E nos Estados Unidos não existe essa classificação dessa forma, é uma questão mais do que pode ser uma ameaça à segurança nacional. Inclusive, e a gente